Olá, vamos dar início ao grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos à nossa prece. Amado Senhor Jesus, mais uma vez, querido Senhor, em Teu nome nos reunimos em pensamentos. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo e vamos continuar com o Livro dos Espíritos, pois esse grupo de estudos tem o objetivo de estudar as obras básicas. Já fizemos isso com o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, o Livro dos Espíritos já estamos há 5 anos nos debruçando sobre ele. E nesse novo modelo que nós estamos realizando o estudo, nós decidimos, o grupo decidiu, que não iniciaria um novo livro, mas que reiniciaria, voltaria ao início do Livro dos Espíritos para a pergunta número 1, que foi a que nós começamos na semana anterior. Então, para aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, nós somos o grupo de estudos das obras básicas, o GEOB, da Escola Espírita Francisco Xavier, que fica na rua 1º de dezembro, número 16, na Cidade Nova, em Salvador. E aproveitando, convidar para que se inscrevam aqui no canal, divulguem para que outras pessoas também possam participar do estudo conosco, para que quando voltarmos o estudo presencialmente na nossa querida instituição, vocês possam também estar conosco e conhecer a nossa casa. Então vamos lá? Vamos lembrar um pouquinho o que a gente viu na semana anterior e dar prosseguimento. Lembrando que hoje nós convidamos para que nós também estivéssemos com a Gênese, que vai nos ajudar, porque vimos que o Livro dos Espíritos, cada parte dele, que ele é dividido em 4 partes, tem um desdobramento em outro livro. E essa primeira parte do Livro dos Espíritos, o seu desdobramento também está na Gênese. Então, nós vamos utilizar o livro, a Gênese, como um recurso a mais para a nossa compreensão. Então, nós estamos no capítulo 1, que fala Deus, primeiro, livro 1 das causas primárias, capítulo 1, Deus, e item 1, Deus e o infinito. E na semana anterior, nós vimos que a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, que foi dada a resposta de que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí, no segmento, a resposta, Kardec faz a pergunta de que o que devemos entender por infinito, porque o item está tratando de Deus e o infinito. E os Espíritos dizem aquilo que não tem começo nem tem fim, o que é desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Então, não começou e não termina. Você não sabe como começou, não sabe onde vai terminar. Esta é a definição no momento para o infinito. É aquilo que é desconhecido para nós. E aí, logo Kardec pergunta então Deus é o infinito?
na pergunta número 3, os espíritos dizem uma definição incompleta. É uma pobreza de linguagem, ou seja, vocês não têm uma linguagem que seja capaz de expressar e dizer que Deus é infinito é muito pobre, não define. É insuficiente para definir coisas que estão além da sua inteligência, ou seja, está além da nossa capacidade ainda de compreensão. E dizer que Deus é infinito é tomar um atributo de Deus como se fosse a causa ou uma definição do Criador. Então, Kardec faz um comentário, que nós vimos também que tem uma nota explicando como é a metodologia do trabalho, que primeiro vem a pergunta de Kardec, depois vem a resposta dos espíritos e depois, que está grifada, que está em negrito ou em itálico em determinadas traduções, e logo após, com letra menor, tem os comentários de Kardec. Os comentários que ele fez sobre o tema e a resposta que foi dada. Então, no comentário de Kardec, ele diz que Deus é infinito em suas perfeições, mas que infinito é uma abstração. Então, por quê? Porque se diz que é algo desconhecido, é uma abstração. A gente não tem como ter uma definição precisa. E dizer que Deus é infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela mesma. Então, é pegar uma característica de Deus, um atributo, e dizer que ele é aquela característica. É a mesma coisa dizer, Sandra é gorda, o Sandra é magra, né? Sandra Naira, eu, é gorda, o Sandra Naira é magra, tá? Não tá me definindo, tá tomando uma característica minha para me definir, para dizer que eu sou aquilo. Né? Então, é se tomar um atributo para definir a coisa que ainda não é conhecida. Ou seja, eu não sei quem é Sandra Naira, então eu digo, ela é gorda. Estou dizendo quem ela é. Estou dizendo uma característica, ou eu digo que ela é magra, ou eu digo que ela é chata. Então, eu estou dizendo uma característica para definir uma coisa que eu não sei realmente quem ela é. Então, definir uma coisa ainda não conhecida por outra que também não é. Então, eu não sei o que é, então eu digo, ao invés de dizer isto é isto, eu digo não, isto não é aquilo. Então, eu pego isto aqui e digo, isto não é uma caneta. Eu digo que não é, mas continuo, se eu não soubesse, sem dizer o que é. Então, Kardec chama a atenção que Deus é infinito em suas perfeições. Isso é o que está no capítulo 1 do livro 1, capítulo 1, Deus. Do livro 1, Causas Primárias, e do item 1, que é Deus e o infinito. E hoje nós vamos dar prosseguimento, porque nós vamos até a pergunta número 3, ao item 2. O item 2 tem o título de Provas da Existência de Deus. Bom, nós já sabemos que Deus é a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema que tudo criou, porque é a causa primária de todas as coisas. Nós já sabemos que
Na pergunta número 2, infinito, a definição que nós temos é aquilo que é desconhecido, que não tem começo nem fim. E quando Kardec pergunta se Deus é o infinito, e os espíritos respondem que é uma definição incompleta, que é uma pobreza de linguagem, que a gente estaria tomando um atributo como a coisa em si. Então, por aí, nós também já entendemos que Deus não tem começo e nem tem fim, e que ainda é desconhecido para nós, né? Porque nós ainda não temos a inteligência necessária. Por quê? Porque o que nós temos para entender é insuficiente, porque está além da nossa inteligência. Nós não temos ainda a inteligência necessária para entender que é Deus. E aí, dando seguimento, o item 2 vai falar então, as provas da existência de Deus. E na pergunta número 4, Kardec vai dizer: então, onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Resposta dos Espíritos: num axioma que aplica às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra de homem, e vossa razão vos responderá. Então, não existe efeito sem uma causa. Tudo que tem um resultado foi causado por algo. Então, quando a gente não sabe o que causou, nós vamos entender ou procurar saber o que deu aquele efeito. Então, a gente tenta chegar à causa através do efeito. Então, procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Então, tudo que nós entendermos que não foi o homem que fez, quem fez? Deus. Então, causa primária de todas as coisas. Porque a gente está andando na rua, tropeçando em alguma coisa, tropeça no relógio. A gente não vai imaginar que o relógio brotou ali do nada. Nós vamos pensar o quê? Alguém construiu esse relógio. Primeira coisa que a gente vai pensar é que alguém perdeu o relógio, né? Ok, tudo bem. Mas alguém construiu aquele relógio, alguém fez aquele relógio para que outro comprasse e depois pudesse ser perdido. Então, nós vamos remontando a causa primária. E toda vez que nós fazemos isso e não encontramos que essa causa foi provocada pelo homem, não é obra do homem, vossa razão nos dirá que, então, é uma prova que essa causa é a divindade, é Deus. E Kardec coloca no comentário, lembrando que os comentários de Kardec estão destacados em letra menor para poder sabermos que ali não é a resposta dos espíritos, mas é um comentário dele. Já vimos isso lá nos prolegômenos, que os espíritos é que têm a responsabilidade pela obra, são eles que escreveram o livro. Kardec organiza e comenta e faz os seus comentários. Então,
Comentário de Kardec. Para crer em Deus é suficiente lançar os olhos às obras da criação. O universo existe. Ele tem, portanto, uma causa. Que o universo existe, né? Até nos dias de hoje não tem mais como a gente negar. Então, já que ele existe, tem uma causa. Porque o axioma que a gente aplica às ciências é de que não há efeito sem causa. Então, se o universo existe, é porque tem uma causa anterior a essa existência. Ele, portanto, tem uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Então, que a gente tropeçou no relógio que do nada surgiu ali. Não. Aquele relógio está ali porque houve uma causa, alguém criou aquele relógio. Que no caso do relógio, nós sabemos que é obra do homem. Mas tudo aquilo que não pode ser definido como obra do homem, montanhas, oceanos, planetas, estrelas, obra de quem? Se não é do homem, do Criador. Então, não há efeito sem causa. Tudo aquilo que não é obra do homem, a razão nos dirá que é obra de Deus. Pergunta número 4 do Livro dos Espíritos, que está no item 2, provas da existência de Deus. Mas vimos que a gente vai buscar o auxílio da Gênese. E na Gênese, no capítulo 2, porque olhe que nós estamos estudando agora. Item 2, provas da existência de Deus. Olha o título do capítulo 2 da Gênesis, existência de Deus. Então, claro que a gente tem que ir lá também, né? E no item 1, porque a Gênese, capítulo 2, existência de Deus, está dividido em alguns tópicos. Logo no primeiro tópico, a explicação é: sendo Deus a causa primária de todas as coisas, a origem de tudo que existe, a base sobre que repousa o edifício da criação, é também o ponto que importa consideremos antes de tudo. Então, Deus, já que é a causa primária de todas as coisas, então é assim, é a base do edifício de tudo que há, de tudo que existe. Lindo isso, né? Então, se os espíritos responderam que Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, significa que ela é a base onde repousa tudo que existe, inclusive o homem. Então, na Gênesis, no ponto existência de Deus, está dizendo assim, é o ponto que nós temos que considerar antes de qualquer coisa. Tudo que existe na criação é obra de Deus, inclusive o homem. Segundo, constitui princípio elementar que pelos seus efeitos é que se julga uma causa, mesmo quando ela se conserve oculta. Então, pelo efeito, nós vamos julgar, entender o que causou o efeito que nós estamos observando. Mesmo quando essa causa ainda não aparece, que a gente não sabe o que é, mas pelo resultado nós podemos ter um julgamento, uma ideia dessa causa que ainda é desconhecida. Se, fendendo os ares, um pássaro é atingido por mortífero grão de chumbo, deduz-se que hábil atirador o alvejou, ainda que este último não seja visto. Ou seja, se nós estamos vendo um pássaro voar e de repente
algo atinge aquele pássaro e ele cai, e nós podemos perceber que ele foi atingido por um tiro de chumbo de alguma arma, mesmo que a gente ainda não tenha visto o atirador onde ele está, mas nós já imaginamos, já temos a ideia de que ele foi alvejado por alguém. Mesmo sem ver a causa, nós já temos ideia do que causou, ou seja, desta causa. Então, nem sempre, pois, se faz necessário vejamos uma coisa para sabermos que ela existe. Em tudo observando os efeitos é que se chega ao conhecimento da causa. Então, nós estamos observando o pássaro, nós vimos que ele foi alvejado por um tiro, uma coisa absurda isso, mas é o exemplo que está aqui, né? E absurda, mas que ainda nos dias de hoje existe. Mesmo a gente não sabendo, não vendo onde é que está aquela pessoa que fez essa atrocidade, mas nós já percebemos que em algum lugar aquele atirador está e foi ele que causou esse resultado. Então, em tudo que observando o efeito, nós podemos chegar ao conhecimento da causa. O que foi que fez com que tivesse aquele resultado. Outro princípio igualmente elementar e que de tão verdadeiro passou a um axioma, uma verdade, é o de que todo efeito inteligente tem que decorrer de uma causa inteligente. Se algo tem um resultado inteligente, quem causou esse algo também é inteligente. Então, todo efeito inteligente vem de uma causa inteligente. Então, se perguntassem qual o construtor de certo mecanismo engenhoso, que pensaríamos de quem respondesse que ele fez a si mesmo? Ó, de novo o exemplo do relógio. A gente vê um relógio que é um mecanismo, né, que tem toda ali um cuidado, uma ordem, uma engenharia, vamos dizer assim, para funcionar. Nós vamos olhar para o relógio e dizer assim, não, ele se fez sozinho, ele se constituiu do nada. Não, nós vamos pensar, poxa, alguém teve que pensar e pensou muito bem, uma ideia muito inteligente para construir este relógio. Então, nós não vamos pensar que aquilo se fez sozinho, que o relógio surgiu do nada. Então, quando se contempla uma obra-prima de arte ou da indústria, disse que há de tê-la produzido um homem gênio, porque só uma alta inteligência poderia concebê-la. Mesma coisa quando nós vimos uma obra de arte ou uma ponte, uma engenharia, a gente diz, poxa, isso aí é fruto de muita dedicação, muitas horas de estudo, de planejamento. A gente não vai imaginar que aquilo surgiu do nada. Há uma inteligência ali por trás daquilo que nós estamos percebendo. Então, reconhece-se, no entanto, que ela é obra de um homem, por se verificar que não está acima da capacidade humana. Mas a ninguém acudirá a ideia de dizer que saiu do cérebro de um idiota ou de um ignorante, nem ainda menos que é trabalho de um animal ou produto do acaso. Então a gente não vai dizer assim, não, é uma pessoa que não tem habilidade nenhuma que foi e inventou o relógio. Ou então, essa ponte ou esse edifício de 200 andares, que vai precisar de muitos cálculos,
simplesmente foi feito pelo acaso, ou um bicho qualquer pode ter feito isso. Não. Então, quando... Vamos voltar aqui. É outro princípio elementar. Todo efeito inteligente que demanda o uso da inteligência decorre de uma causa inteligente. Estamos ainda na Gênesis, no capítulo 2, que fala da existência de Deus. Continuando, em toda parte se reconhece a presença do homem pelas suas obras. A existência dos homens não se provaria unicamente por meio dos fósseis humanos. Provou-a também, e com muita certeza, a presença nos terrenos daquela época. Ele está falando do homem antes da época do dilúvio, né? Da época antediluviana. Então, os homens lá, bem lá de trás, pré-história. Verificou-se que, naquela época, nos terrenos, ou seja, nos achados daquela época, objetos trabalhados pelos homens. Um fragmento de vaso, uma pedra talhada, uma arma, um tijolo que atesta a presença dos homens nessa época. Pela grosseria ou perfeição do trabalho, reconhecia o grau de inteligência ou de adiantamento dos que a executaram. Então, quanto mais sofisticado era o que se encontrava, dizia-se que tinha uma inteligência mais aprimorada. Quanto mais rústico, dizia-se ainda que aquele período, aqueles que habitavam ali não tinham uma inteligência ainda tão aprimorada. Se, pois, achando numa região habitada exclusivamente por selvagens, descobrissem uma estátua digna de Fídias, depois a gente vê aqui na indicação o que seria, ou quem seria, não hesitareis em dizer, sendo incapazes de tê-la feito os selvagens, ela é obra de uma inteligência superior a deles. Então, se a gente chega num local em que a gente imagina pelos objetos que são encontrados, que os homens que habitaram ali naquele período eram ainda que tinham uma inteligência mais primitiva, que não tinha ainda a capacidade de fazer coisas mais elaboradas, e se encontra uma obra bem diferente, qual vai ser o pensamento que teremos? Não, aqueles mais primitivos não teriam a capacidade de ter feito, mas essa daqui com certeza é uma obra que é de uma inteligência superior a deles, porque é totalmente diferente. Pois bem, lançando o olhar em torno de si sobre as coisas da natureza, notando a providência, a sabedoria, a harmonia que presidem a essas obras, reconhece o observador não haver nenhuma que não ultrapasse os limites da mais portentosa inteligência humana. Ora, desde que o homem não as produziu, é que elas são produto de uma inteligência superior à humanidade, a menos se sustente que há efeito sem causa. Então, já concordamos que todo efeito tem causa, a gente não acha o relógio no chão e acha que o relógio brotou ali do nada. Então, a gente entende que esse efeito tem uma causa e essa causa é inteligente. Tudo que não foi feito pelo homem e que mostra esse efeito inteligente, a causa é o Criador, porque é a causa primária de todas as coisas. Então,
tudo que nós formos observar e que nós podemos dizer que é uma causa inteligente, porque já foi dito que Deus é a inteligência suprema, então se é de uma causa inteligente que não foi do homem, nós atribuímos a Deus a causa de tudo que há. Lindo, né? Por isso que a Gênese vem complementar, vem para facilitar o nosso entendimento. Não apenas ficar assim, tá? Deus é a inteligência suprema, ou seja, a inteligência que não tem nenhuma outra que alcance causa primária de todas as coisas. Criou todas as coisas. Mas como nós podemos entender isso? Então vamos olhar. O homem também vai no seu processo evolutivo desenvolvendo a inteligência. Mas tudo aquilo que tem uma causa inteligente e que nós não podemos atribuir, mesmo com esta inteligência, ao homem, esse resultado, ela vem da causa primária, primeira, da inteligência que é suprema. Deus. Né? Nós estamos na parte primeira, no livro primeiro do Livro dos Espíritos e no capítulo primeiro, que está tratando de Deus. E seguindo um pouco mais na Gênese, a isto opõe alguns o seguinte raciocínio. As obras ditas da natureza são produzidas por forças materiais que atuam mecanicamente em virtude das leis de atração e repulsão. As moléculas do corpo inerentes se agregam e desagregam sobre o império dessas leis. As plantas nascem, brotam, crescem e se multiplicam sempre da mesma maneira, cada uma na sua espécie, por efeito daquelas mesmas leis. Cada indivíduo se assemelha ao de quem ele proveio. O crescimento, a floração, a frutificação, a coloração se acham subordinados a causas materiais, tais como o calor, a eletricidade, a luz, a umidade, etc. O mesmo se dá com os animais. Os astros se formam pela atração molecular e se movem perpetuamente em suas órbitas por efeito da gravitação. Essa regularidade mecânica no emprego das forças naturais não acusa a ação de qualquer inteligência livre. Nós estamos vendo aqui a ideia dos que se opõem a esse raciocínio anterior de que toda causa inteligente que não foi atribuída ao homem é atribuída ao divino. Então, é quem contesta. Então, diz assim, tem essas coisas que funcionam através dessas leis aí de atração, repulsão, eletricidade, calor. Então, essa regularidade mecânica no emprego das forças naturais não acusa a ação de qualquer inteligência livre. Como que diz? Até agora a gente não está vendo nenhuma ação de inteligência aí. A gente está vendo leis de ação, retração, repulsão. O homem movimenta o braço quando quer e como quer. Aquele, porém, que o movimentasse no mesmo sentido desde o nascimento até a morte, seria um autônomo. Ora, as forças orgânicas da natureza são puramente automáticas. É aqueles que contradizem a ideia de Deus, dizendo que tudo que acontece na natureza é regido por forças orgânicas puramente automáticas. Mas aí vamos ver a explicação que contesta esse argumento. Tudo isso é verdade, mas essas forças são efeitos que hão de ter uma causa. E ninguém pretende que elas constituam a divindade. Não se está dizendo que essas causas são Deus. É o que é Deus. Lembra que é pelos atributos, está lá, que Kardec ainda chama a atenção, que não é para a gente confundir o atributo com a causa. Então, elas são forças materiais e mecânicas.
não por si mesmas inteligentes, o que também é verdade, mas são postas em ação, distribuídas, apropriadas às necessidades de cada coisa por uma inteligência que não é a dos homens. Ok, isso não está dizendo que é uma inteligência, mas existe uma inteligência por trás disso que faz com que essas forças de atração e reação em nenhum momento se choquem. A gente vê os planetas se batendo? Não acontece. Por quê? Porque há uma inteligência que está por trás e que não é a dos homens. A aplicação útil dessas forças é um efeito inteligente que denota uma causa inteligente. Um pêndulo se move com automática regularidade, e é nessa regularidade que ele está o mérito. É todo o material, a força que o faz mover-se e nada tem de inteligente. Mas que seria esse pêndulo se uma inteligência não tivesse combinado, calculado, distribuído o emprego daquela força para fazê-lo andar com precisão? Do fato de não estar a inteligência no mecanismo do pêndulo e do fato de que ninguém a vê, seria racional deduzir-se que ela não existe, ou seja, que o pêndulo vai para lá e para cá, para lá e para cá, ao acaso? Julgamos-la pelos seus efeitos. Então, esse efeito que tem uma regularidade, que vai de intensidade, de velocidade, não é feito ao acaso. Tem uma inteligência por trás disso. A existência do relógio atesta a existência do relojoeiro. Se a gente tropeçou no relógio no chão, a gente não vai imaginar que ele nasceu do nada. Então, só a existência dele atesta que existe alguém que fez esse relógio. Atesta a existência do relojoeiro. A engenhosidade do mecanismo lhe atesta a inteligência e o saber, por ser aquela coisa que a gente coloca ali, mas que tem condições de medir para a gente, de nos dar as horas, os minutos, os segundos. Então, esse mecanismo todo já atesta a inteligência e o saber desse relojoeiro. Quando o relógio vos indica a hora que desejais saber, quem se lembrará de dizer: ai, meu Deus, que relógio inteligente? Não, nós vamos dizer o quê? Que bom que existe alguém inteligente que pode fazer esse relógio para que eu pudesse utilizá-lo. Então, a lógica, o raciocínio é o mesmo. Tudo que nós observamos que tem um efeito inteligente, um resultado inteligente, que isso não pode ser atribuído ao homem, isso vem do divino. Isso vem da inteligência suprema, da causa primária de todas as coisas, Deus. Ótimo, né? Como clareou a resposta dos espíritos nesse desdobramento da obra que é a Gênese. Viu que é importante nós aliarmos o estudo do Livro dos Espíritos com a Gênese? Então, nós estamos no livro 1º, no capítulo 1, e na Gênese, nós estamos no capítulo 2º, que trata da existência de Deus, que vem trazer de forma mais completa, trazendo mais elementos para facilitar a nossa compreensão. Ok, meus amores? Semana que vem nós voltamos para a pergunta número 5. Que nós estamos na pergunta 4, que Kardec diz: então, onde é que nós podemos encontrar a prova da existência de Deus? Nós já vimos, né?
É só observar todo efeito inteligente, tudo que existe e que não é feito pelo homem, que também tem inteligência. Mas por maior que seja a inteligência do homem, ainda não alcança dar esse tipo de resultado. Então, esse resultado terá como causa a inteligência suprema, que é causa primária. Então, se não é do homem, é da causa primária de todas as coisas, o divino, a divindade, Deus. E aí, semana que vem, nós vamos para a pergunta número 5. Lembrando daqueles que ainda não se inscreveram no canal, para assinar aí, né? Passar, clicar no sininho, esqueço de vez em quando, clicar no sininho para receber as notificações quando semanalmente nós postarmos os novos vídeos, para que nós possamos continuar com o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós, o grupo de estudos das obras básicas, que a gente vai crescendo à medida que outras pessoas têm a oportunidade de conhecer o trabalho e vir estudar com a gente. Ok? Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de aprendizado. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo a todos e até a semana que vem.